Segunda, sincera. Segundou mais uma vez, meus amigos, e no dia de hoje, no Segunda Sincera de hoje, eu vou tentar bater o recorde aqui do canal do maior número de perguntas respondidas. Então vamos nessa diretamente, logo, sem mais enrolação, sem mais demoras, para a primeira pergunta. Se fosse escolher uma só das pedaleiras intermediárias que já experimentou, qual ficaria? Então, Alex Alves Silva 7 é uma pergunta que me fazem praticamente todo dia. Se essa pergunta não é feita através do canal, ela é feita pessoalmente, amigos perguntando e tal, conhecidos. E a pedaleira que eu sempre estou indicando é a Ampero One da Rotone. E uma pergunta que sempre vem junto com ela é sobre a sua concorrente. E a gente já vai para uma segunda pergunta do George CGM. Ampero One ou GE200 para usar em linha com mais alguns pedais analógicos. Abração de Natal. Abração, meu velho, Natal é massa demais. E o motivo pelo qual eu sempre indico a Ampero One no lugar da GE200, eu expliquei em uma Segunda Sincera que basicamente tudo da Ampero One é legal, inclusive todos os efeitos dela, que é um ponto muito fraco da GE200, saca? A única coisa que a GE200 é um pouquinho mais interessante são nos pré-amplificadores, que são infinitos por causa da tecnologia GNR, a tecnologia GNR, que você basicamente tem uma biblioteca gigante de pré-amplificadores que você pode baixar no site da Moore e colocar na sua GE200. Tirando isso, meu velho, que quando você vê a compensação da Ampero One, os prés também são muito bons e os efeitos são muito melhores. Os delays são muito mais bonitos, os reverbs muito mais profundos, as modulações funcionam, os pitches são utilizáveis, saca? Enfim, o tempo passou, a tecnologia avançou e a Ampero One é uma pedaleira, um equipamento que veio depois da GE200. Inclusive, digam aí embaixo se vocês querem ver vídeo de exemplos sonoros disso que eu tô falando, que eu tô pensando seriamente em fazer uma batalhazinha aí de pedaleiras para tirar algumas dúvidas de uma forma um pouco mais objetiva para vocês, beleza? Próxima pergunta. Na minha igreja tem uma mesa X32. É possível gravar a banda usando o Reaper pelo notebook? Isso é possível? Então, Cristiane and Claire, alguma coisa que não deu pra ver aí? Sim, totalmente. Se for a Behringer X32, ela geralmente vem com uma plaquinha de áudio atrás dela e uma saída USB, aquela saída que é tipo saída de uma impressora, saca? USB saída de impressora. Você vai no site da Behringer, baixa o drive da Behringer, instala no seu computador, no seu notebook. E dessa forma você vai conseguir conectar a Behringer junto no seu programa de gravação, na sua DAW, e vai ter todos os 32 canais disponíveis para você gravar separadamente. Uma outra forma de fazer gravação de áudio nessas mesas digitais é através do protocolo Dante, que é através daquele cabinho de rede, que várias mesas têm esse protocolo, tem essa opção e não tem essa opção de gravação via USB. A diferença é que o protocolo Dante é um pouquinho mais complexo, você tem que dar uma estudada, dar uma pesquisada sobre ele, mas funciona muito bem também. Mas a saída mais rápida, prática e fácil é através da saída USB, e sim, a Behringer X32 tem essa opção, beleza? Inclusive, já utilizei bastante essa mesa, já gravei muita coisa, muito show ao vivo, e funcionou, ó, lindamente, beleza? Próxima pergunta. O mesmo IR, o mesmo Impulse Response, soa diferente em equipamentos diferentes? Por exemplo, na HX e na Ampero One. Matheus Costa C.Eng, sim, com certeza, meu velho. E isso se dá muito pela capacidade de leitura, processamento e reprodução daquele impulse response do equipamento que está sendo utilizado. Isso é medido através de alguns números, de algumas variáveis, como, por exemplo, os sample points, que é a quantidade de samples que aquela pedaleira consegue ler e reproduzir em tempo real para você. Um número muito bacana de sample points que abarca quase todas as frequências da sua guitarra é o de 1024 sample points. Você consegue perceber uma diferença entre 512 e 1024, mas quando você dobra esse número, que no caso é o número da HX, que são 2048 sample points, sendo 1024 o número da Ampero One, a diferença ela é muito pequena, muito de fora para dentro, tipo muito nos super agudos e muito nos super graves, que muitas vezes você até corta essas frequências extras, saca? Então assim, tem sim diferença, mas ela não é tão grande, tão monstruosa como às vezes parece, saca? E equipamentos que tem 512 sample points, já dá pra tirar um puta som, como é o caso da GE200. Inclusive equipamentos que tem menos sample points ainda, por exemplo, o Kemper, que tem 256, dá uma ajustada, dá uma compensada com equalizadores dentro do próprio Kemper e compensa isso pra vocês, saca? Então assim, é um fator que você tem que ter em mente e tal. É sim, mas não se preocupa
tanto assim com isso. Limpeza? Próxima pergunta. Ponte Evertune é tão boa quanto fala Félix ou Feliz? Félix, né? Pérez. Velhão, eu infelizmente nunca toquei numa ponte Evertune, mas parece que a função que ela se propõe a fazer, a função principal, que é exatamente a de sempre manter o instrumento afinado, parece que ela faz isso muito bem sim, tá? Agora sobre o timbre, sobre as modificações do timbre que isso acarreta pelo fato das cordas meio que ficarem flutuando e não passarem pelo corpo. Aí é uma coisa que você pode conferir aí, colocando comparativos, né? Guitarra sem ponte Evertune com ponte Evertune. Se pra você não fizer diferença, aí show de bola, né? A ponte não desafina e pra você a diferença de som não faz diferença nenhuma pra você. Mas a principal função dela de manter a afinação parece que funciona assim, tá? Beleza? Próxima pergunta. Quais palhetas tu usa? Calibre, formato, tamanho, material, furadas ou não? Tem diferença no timbre? Tiago Pereiras, ponto 98, eu uso a palheta que eu vendo, que é a palheta da Big Boss, que tem a arte do meu single, né, do meu single instrumental impressa. E essa palheta foi feita por empresa, o nome, acho que é Gucci Guitar Picks, um negócio assim. E ela é espelhada naquela clássica da Tartaruga, da Dunlop, a de 1.14mm. E sim, a palheta vai influenciar 1.000.000% no seu som, até porque mesmo que o material não influencie no som e vai influenciar, a forma com que você toca, a força, a pressão com que você toca nas cordas, com palhetas de milimetragens diferentes, vai ser totalmente diferente, saca? Então mesmo que o material não influencie no som, a forma que você vai tocar vai mudar totalmente, porque a resposta, tipo, o rebote que você vai ter do atrito entre a palheta e a corda vai mudar. Então você vai mudar o jeito que você vai tocar, logo vai mudar o seu timbre radicalmente. Eu já usei alguns tipos de palhetas, tipo, migrei bastante de uma para as outras. Na época que eu era mais metaleirão, tocava uma quantidade de notas maior, eu usava aquelas Jazz 3, as pequenininhas e tal, mas aí eu fui mudando a minha forma de tocar, fui tocando de uma forma um pouco mais solta e migrei novamente para as palhetas de tamanho normal, saca? E parei nessa milimetragem 1.14, que pra mim não é tão grossa e não é tão fallout, não é tão bamba, saca? Pra mim é um meio termo bem interessante. E sobre esse lance de ser furado ou não, eu acredito que dá uma diferença no grip, né? Tipo, na sua pegada, em você conseguir manter uma firmeza da forma que você pega na palheta, mas que essas aqui da Gucci não tem, mas elas são lisas, né? Mas que é interessante sim, inclusive aquelas que tem como se fosse uma camada a mais, um pouco mais áspera para você conseguir segurar de uma forma mais forte a palheta. É uma coisa a se levar em consideração também, mas essas aqui da Gucci Guitar Picks não tem. E as paletas ainda estão à venda, tá? Assim como as camisetas da Big Boss. Quem tiver interesse, dá um alô aí. E muito em breve vai vir uma arte nova, muito louca, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, velho. No novo single instrumental. Beleza? Próxima pergunta. O projeto Ogro Nerd acabou, sempre gosto de rever os vídeos, mas não tem tido vídeo novo. Marcos MVPN, esse projeto é um projeto que eu tenho uma relação afetiva muito grande com ele. O Ogro Nerd, pra quem não conhece, é um projeto que eu toco música de videogame, música nerd basicamente, música de anime também, saca? Mas que realmente, infelizmente, foi engavetado, porque é um projeto muito difícil de se manter vivo, saca? São poucos os eventos que acontecem desse estilo, em que esse tipo de banda se encaixaria. E na época que eu tava desenvolvendo o projeto, os eventos que apareceram não quiseram pagar o cachê que eu cobrei. E como todos os músicos que eu toco são contratados, e eu gosto muito que todo mundo seja pago e muito bem pago, terminou que o projeto foi enterrado, saca? Talvez hoje, com um pouco mais de visibilidade na internet, se eu relançar o projeto, eu consiga, né, de alguma forma, mantê-lo vivo. Mas aí vai ser uma coisa que tá apenas no campo das ideias, mas que nunca saiu da minha cabeça. De vez em quando eu escuto pedaços do show que foi gravado. A gente fez um show num festival muito bacana aqui no Recife, no Hack and Play, e o show tá todo gravado. E eu soltei apenas 3 músicas, mas tem muita música, tem uns medleys instrumentais, tipo misturando várias músicas do Sonic, do Zelda, do Mario, enfim. Que é um projeto que tá guardado no meu computador e que eu quero muito, em alguma oportunidade da vida, soltá-lo e voltar a fazer esse tipo de evento, esse tipo de show, mas que realmente demanda muito tempo, velho. Muito tempo mesmo. É um show de 1h30, tipo, praticamente só instrumental, com vários medleys. É uma coisa bem complexa de se fazer. Precisa de muito ensaio, logo o custo é alto. Eu preciso ter algum evento em mente, preciso estar mirando algum evento, saca?
para poder rentabilizar e conseguir fazer com que o projeto ande. Mas é isso, eu quero muito trazer esse projeto de volta. Próxima pergunta. Combo 1 de 12, prefere com traseira fechada ou aberta? Então, o Ricardo Vasconcelos vai depender do amplificador, vai depender do estilo que eu vou tocar nele. Como quase sempre que eu vou tocar, mesmo em estilos musicais mais leves, eu puxo algum drive que eu preciso daquele grave definido e preciso, eu comumente prefiro caixas fechadas atrás, saca? Mas vai depender muito da caixa também. A minha 1 de 12, eu sempre mantive ela fechada e sempre achei excelente o timbre. Ela tem a opção de abrir atrás, saca? Mas que pra mim dá uma emagrecida na frente do falante, no som que não me agrada. Já a minha 2 de 12, por ela ser muito grande, o grave que ela empurra quando ela tá fechada atrás, desses falantes em específico, que são os V30, é um grave que às vezes mais atrapalha do que ajuda, mais embola do que ajuda, então eu abro a traseira dela, que também tem essa opção de você deixar aberto ou não. E basicamente é isso, vai depender muito da caixa, saca? Mas eu aconselho vocês testarem sempre, se a caixa tiver essa opção, né, de ser aberta ou fechada, testem isso muitas vezes, porque muda consideravelmente, tá? O timbre da caixa, beleza? Próxima pergunta. Como você dá uma variada na música para não tocar somente power acordes? Então, lucasal.pe, quando você fala em tocar apenas power acordes, você está falando em tocar apenas a tônica e a quinta. E uma coisa muito simples que você pode fazer para dar uma diversificada, para dar um pouco mais de sabor às notas que você está tocando, é ir adicionando outros graus do seu campo harmônico em cima da harmonia que você estiver tocando. Basicamente, você precisa estudar a harmonia. Mas só de, por exemplo, você adicionar nesses power acordes a terça para dar uma identificada em que danado de acorde é esse, já vai dar um pouco mais de graça no som. Eu gosto muito de adicionar nonas que abrem um pouco o acorde, saca? Sem delimitar tanto o som dele. E você pode também sempre testar sétimas. Enfim, é estudo de harmonia e estudo de caso por caso, até porque se você tá tocando só power chord, é porque você tá tocando sempre distorcido, né? Então às vezes não funciona você com muita distorção, com muito drive, com muito ganho, você ficar colocando muito mais notas do que apenas as notas do riff, as notas únicas ou os power chords, né? Mas eu acho extremamente válido você estudar harmonia e deixar as suas músicas um pouco mais interessantes, beleza? Próxima pergunta. Fala, bro, tudo certo? O que você acha das músicas do Plini, amp real ou plugin? Então, Pimpinho, eu sou muito fã do Plini, tá? Inclusive tem uma música minha aqui que eu fiz inspirado apenas no plugin do Plini, que é o plugin dele, da Neural DSP. Inclusive, ainda até hoje é o meu plugin preferido de guitarra. Muito som, tudo tem muito som nele. E o Plini é um caso bem específico de um guitarrista australiano que veio ter a primeira experiência de amplificador valvulado um dia desse. Ele até fala sobre isso numa entrevista, que a primeira vez que ele ouviu um amplificador valvulado gritando na cara dele foi quando ele fez uma turnê com Animals as Leaders e pôde tocar, né, finalmente. Então ele é um cara que sempre tocou na mentira, né, sempre tocou com plugin, sempre tocou simulado com Fractal. Hoje eu acho que ele tá com a Quad Cortex da Neural, e compôs excelentes e lindas músicas apenas dessa forma, saca? Inclusive, uma das grandes curiosidades que eu tenho é de, algum dia, eventualmente, o Plini gravar com amplificador de verdade, que eu acho que vai dar uma diferença mesmo, desde a composição, da forma que ele compõe num quarto, muito limpo e tal, apenas ele na frente do computador. Então eu acharia massa que eventualmente ele se deparasse com um amplificador de verdade, e acho que isso afetaria a sua composição. Não sei se positivamente ou negativamente, só queria ver como é que ficaria, porque eu sou muito fã do cara. Mas eu não sei se foi uma pergunta, se ele usa amp real ou plugin, mas até onde eu sei, tudo dele é 100% digital, todos os sons de guitarra dele, beleza? Essa pergunta. Qual pedal de distorção você indica para solos, mas usar sozinho sem booster? Então, Leandro Comédia. Leandro Comédia. Qualquer um, velho. Vai depender muito da quantidade de ganho que você vai usar, tá? Por exemplo, o vídeo que eu soltei na semana passada sobre o Crunch Master da Aura Amps. É um pedal que tem muito ganho e tem equalização completa. Então, com certeza, você vai conseguir chegar num timbre de solo bacana pra ele. Mas eu não sei de que solo você tá falando, né? Se for um solo de blues, um Tube Screamer vai fazer o papel, saca? Então, em resumo, é isso. Tipo, vai depender da quantidade de ganho que você precisa, mas qualquer pedal que serve pra base vai servir pra solo também, saca? A diferença é que, muito provavelmente, pra você conseguir tocar mais notas, você vai aumentar um pouco o ganho, de repente, para destacar mais na mix, vai botar um pouquinho mais de médio, mas que isso são apenas observações que nem precisam ser totalmente levadas em consideração. Muita gente faz solo também com médio escupado e dá certo, saca? Mas é isso, beleza?
Próxima pergunta. Dica de como evitar que as fontes de pedais queimem. My middle name. Velho, eu acho que eu nunca tive uma fonte de pedal que queimou. Eu já tive pedal que queimou, pedal da Behringer, mas fonte eu não me recordo. E faz muito tempo que eu utilizo uma fonte muito clássica da Visual Sound, que é a One Spot, que eu já liguei ela em todas as redes elétricas, provavelmente as piores do país, em vários locais que você via que ia dar errado, saca? Mas você ligava mesmo assim e deu certo. E ela nunca queimou. Ah não, já teve uma fonte que eu liguei e queimou, foi até uma fonte nacional. Eu não lembro agora da marca. Tô tentando achar aqui a marca, mas não tô encontrando. Não sei se era uma fonte da Fire ou era tipo uma fonte de uma parceria da Fire com alguma outra empresa. Eu acho que foi dessa Powerplay, eu acho que é uma marca nacional. Pronto, essa foi a única fonte que eu queimei na minha vida, ligando tipo em uma casa de show aqui no Recife, saca? Mas não é uma coisa comum fontes queimarem. Pelo menos não se elas forem de boa qualidade, saca? Como eu falei, as One Spot nunca queimaram, eu uso muito também as fontes que vêm nas pedaleiras, que também nunca tive problema com elas, assim como aquelas fontes que vêm nos pedais da Digitec, que também são excelentes. Mas é isso. Tentar investir numa fonte bacana, mas sempre também, né, não custa nada, de repente comprar algum tipo de equipamento que vá tratar a energia do local e impedir que alguma fonte sua venha a queimar. Algum equipamento que vai dar uma estabilizada na corrente elétrica, saca? Não vai deixar passar mais corrente do que a fonte aguenta e por isso que geralmente elas queimam. Beleza? Próxima pergunta. Existe algum pedal mais barato que tu acha que chega perto do Carbon Copy? Então, Thiago Jack, coincidentemente esses dias eu tava trocando ideia com o Rafa da M2 Audio, que foi aquela empresa que eu fiz um unboxing daqueles pedais triplos e tal. E a gente tava trocando ideia sobre delays, sobre pedais nacionais, que eu sinto muita falta de pedais de efeitos e tal nacionais. E ele citou o delay da NIG, aquele pequenininho, como sendo um pedal excelente, porque ele é pequeno e ele soa muito parecido com o Carbon Copy e ainda tem tap tempo. Então se você quer uma alternativa aí muito mais barata e ainda nacional de delay analógico, vai lá no NIG que vai dar certo. Acho que a única diferença é que ele não tem modulação, mas tem tap tempo, beleza? Próxima pergunta. É que às vezes são fundamentais para se chegar no som de drive desejado, rola vídeo. Então, Thiago João, eu já falei por aqui que eu utilizo muito pouco o equalizador. Nunca tive um equalizador no board, que inclusive isso vai mudar logo menos, mas é para a minha saída da HX Stomp, que eu sempre ligo em gabinetes diferentes por aí, pela rua. Eu vou botar um equalizador nessa saída, mas que é para adaptar o som daqueles falantes, adaptar o som daquele amplificador para o som do pré que eu tô mandando, saca? Mas nunca foi uma coisa que eu tive necessidade, nunca foi uma coisa que eu utilizei. Inclusive, mixando também não é uma coisa que eu uso muito, saca? A minha pira, a minha ideia é muito mais chegar no timbre desejado, seja um timbre de guitarra, seja um timbre de bateria, seja em qualquer timbre, fazer com que o instrumento me dê aquele timbre diretamente na sua essência, saca? Exatamente para eu não ficar equalizando muito, que eu nunca curto muito o resultado disso. Pronto, às vezes que eu uso equalizador é basicamente quando alguma coisa dá errado ou quando os meus recursos são muito limitados. Para consertar alguma besteira, uma pele velha de um tom de bateria, saca? Ou, por exemplo, no curso que eu tenho aqui, todos os timbres, que eu compartilho com vocês muito conhecimento sobre timbre de guitarra e como chegar em vários sons, todos com plugin gratuito, eu termino utilizando muito os equalizadores dos plugins, exatamente porque eu tenho poucas opções, né? Eu tô limitado ali naquele plugin gratuito que tem aquele som e eu preciso dar uma catucada nele para chegar onde eu quero. Mas geralmente não é a saída que eu busco, saca? Então um vídeo que eu faria seria meio que simulando a situação, né? Porque não é uma coisa que eu tenho com tanta recorrência, ou então seria um vídeo demonstrando algum plugin limitado e tentando, né, chegar num som baseado em equalização dele. Não sei, acho que teria que ser alguma coisa assim. Bom, vamos pensar com carinho nessa ideia aí. Beleza, beleza? E essa foi a última pergunta desse Segunda Sincera, totalmente diferente, que eu tentei responder uma porrada de perguntas, eu nem sei quantas foram, mas eu acho que eu bati esse recorde aí de quantidade de perguntas. Beleza, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like, uma ótima semana para todos vocês, espero que ela seja incrível, maravilhosa, muito massa. E é isso, se você curte o trampo aqui do canal e quiser ajudar, torne-se membro, clica aí em Seja Membro, que a partir de R$5 por mês você já ajuda o canal a ter uma vida longa e próxima. Beleza, beleza, beleza? Até o próximo vídeo, comentários, perguntas, tudo aí embaixo. Segue lá no Instagram também e tal. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!